Fala, rapaziada, vamos diretão aqui. Empate entre Barcelona de Guayaquil e Botafogo agora pela segunda fase eliminatória da Libertadores. E sim, gostei do que vi. Matheus Martins finalmente desencantando e fazendo o seu gol. Espero que agora ele saia de um atleta inútil, importante separar, né, esse termo que é um pouco agressivo. Às vezes a gente aqui vendo o jogo utiliza algumas palavras que não são interessantes quando a gente vai falar de uma pessoa, mas colocando para o atleta, é um atleta que vinha tendo desempenho muito abaixo pelo Botafogo já há muito tempo. Eu criticava aqui já nas últimas 3 ou 4 vídeos que eu fiz de pós-jogo falando bastante mal do Matheus Martins. Esqueci até de soltar o vídeo aqui atrás do jogo, mas é um atleta que agora nos traz a esperança aí após esse gol. Ele foi o Hero of the Match, inacreditável, inesperado, né, que fosse Matheus Martins o herói do jogo, buscando esse empate ali numa jogada muito boa, de finalmente o Barreira atacou a linha de fundo e cruzou para trás de primeira, levantando a cabeça, olhando, e Matheus Martins, após a vazada ali de um primeiro atleta do Botafogo, que eu não recordo agora quem foi, disputando a bola com o zagueiro, dominou, bateu chapado no canto, saiu gritando: eu sou F, né? Mas para descarregar ali, tá valendo no futebol o cara descarregar dessa forma e trazer de volta aí, quem sabe, uma confiança, porque o cara tem futebol, não é o Luiz Henrique, não é o Almada da vida, mas é um atleta que tem técnica e que pode ajudar, assim como ajudou hoje, graças a Deus. Sobre o Botafogo, achei um jogo bem seguro, tá? Apesar da gente ter tomado aquele gol ali numa falha da defesa, uma falha do Léo Link, eu acho que a gente teve um jogo bem seguro, um jogo controlado. O Barcelona de Guayaquil foi um time que jogou bem abaixo do que a crítica esportiva no geral vinha comentando durante a semana que antecedeu essa partida, né? Jogou um futebol bem abaixo do que, em tese, poderia vir a apresentar. E o Botafogo controlou as ações com calma até os 20 minutos do primeiro tempo, um pouco antes ali de tomar o gol. Eu estava bem tranquilo vendo o jogo aqui em casa, meu filhinho estava vendo comigo, e a gente estava um jogo tranquilo, trocando ideia e tal, falando que o Botafogo estava criando as oportunidades com calma, buscando ali no toque de bola achar os espaços para poder converter em gol as chances finais, né? No terço final do campo, como gostam de chamar por aí no futebol, né? Mas a gente tem aquela jogada, aquele recuo, e eu falei no áudio num grupo aqui da família sobre o Botafogo. Me incomoda muito essa questão dos técnicos ditos modernos quererem sair as bolas durante a partida sempre com o goleiro. Eu acho que o chutão ele ainda deve fazer parte do futebol. E num jogo como esse, onde o Botafogo tem atletas que, me referindo aos goleiros, estão passando por um momento de instabilidade, um momento de desconfiança da partida, um momento de baixa, assim como nossos atacantes, na autoestima pessoal, é importante que se livre da bola, entre aspas, e o time volta, se arruma e sai para a marcação novamente, para recuperar a posse de bola, ao invés de dar chance de, num jogo totalmente controlado, permitir que o time da casa fizesse um gol, numa saída de bola errada, onde os zagueiros se postam lateralizados em paralelo ao goleiro, perdendo ali a opção do goleiro de tocar para os zagueiros e poder sair jogando corretamente. Ele busca aquele passe longo erradamente para o Telles, e aí o que acontece no decorrer da jogada vocês já sabem que culmina no gol do Barcelona de Guayaquil. E o Botafogo entra no ímpeto do Barcelona, né, que sentiu o ego inflou, né, a confiança infla, o Barcelona gera perigos ali e possibilidades de gol, ainda que nada muito trabalhado, que jogadas não muito trabalhadas, não muito organizadas, mas gerou perigo e por um momento a gente passou alguns perrenguezinhos ali, porém o Botafogo foi se estabilizando no jogo, e aí, tirando esse erro, eu acho que foi um jogo bom da equipe, pode ser mais aguda, pode ser mais agressiva. Jordan Barreira e principalmente o Montoro podem desempenhar ali uma função com mais agressividade, partindo mais para cima, buscando mais a tabela, tentando chutes, né? Percebo os dois ainda, talvez pela juventude, muito reclusos ali, tentando fazer um jogo mais burocrático um pouco. Porém, eu gostei bastante da equipe. Vitinho novamente muito bem. A dupla de zaga tirando aquela questão do gol, um jogo bom. Alex Telles também muito bem no jogo. Não erra um cruzamento, todas as bolas paradas
são praticamente perfeitas, posicionamento, conseguiu administrar o jogo apesar de parecer cansado em determinado momento da partida ali. Sempre onde eu falo, né, em torno dos 60 minutos, 70 minutos no total de jogo, ali no meado do segundo tempo, no 20º minuto mais ou menos, ele já começa a demonstrar um cansaço, mas conseguiu administrar, inteligente demais, jogador muito importante, assim como os outros que eu já citei. Agora, Matheus Martins desencanta na partida, tô um pouquinho gripado, tá, rapaziada? O pessoal aqui em casa tá com febre e eu tô lutando contra essa gripe aí. Hoje comecei a demonstrar sinais de ficar um pouco abalado, mas vamos nessa. E aí, os atacantes que entraram, o Vidialba para mim é um cara que vai incendiar, vai ser muito importante. Ele lembra um pouco o que o Júnior Santos fazia, né? De entrar, ser um atacante rompedor, que corre, não desiste das bolas, parte para dentro, criou algumas situações ali. É um cara, um troublemaker, né? Como você fala no futebol americano, no basquete. É um criador de problemas ali para a equipe adversária, no caso. Não é um cara tecnicamente muito refinado, mas é um cara que parte para dentro e demonstra vontade. Me agrada muito esse tipo de jogador. E aí a gente tem o ataque funcionou, o Arthur Cabral tirando um lance que ele prende a bola ali, depois do Danilo recuperar lindamente, já vou chegar no Danilo, que se merece um capítulo à parte dentro do comentário de hoje. Ele tenta dar uma caneta no jogador do Barcelona de Guayaquil, proporcionando um lance perigoso para o Barcelona, para o Botafogo e para o Barcelona fazer o gol, né? Mas a gente conseguiu se safar daquela jogada ali e ainda criamos outras chances, podendo converter no gol da vitória, mas não rolou. Então, agora eu vou falar de Danilo. É um atleta absurdo, né? Que jogador absurdo é Danilo. Esse cara, se continuar jogando assim, ele merece uma vaga, pelo menos uma convocação para a seleção em termos de amistoso para ser testado, porque tá jogando absurdo. Ele recupera bolas, ele no passe simples, ele corrige jogadas. No curto espaço, ele, às vezes pressionado pela marcação, ele dá uma pedalada, consegue se livrar do atacante, dá um tapa de lado para abrir a jogada. Enfiadas na transversal, na diagonal. É um cara completo, um jogador completo. Absurdo agora, ele realmente vem demonstrando que de fato fez com que ele fosse buscado e contratado pelo scout do Botafogo, né? Então achei que no geral assim o time foi bem, pode ser mais agressivo, mas jogando fora de casa evitar erros é crucial. A gente teve aquele erro que culminou em gol, mas se não fosse aquilo a gente acho que construiria a vitória com tranquilidade, com certa tranquilidade pelo que o Botafogo vinha apresentando e pelo que voltou a apresentar no segundo tempo. Gostei dos atletas que entraram no geral e acho que é isso. O time desempenhou o futebol seguro e consciente do que podia proporcionar nessa partida e do que teria que construir para um jogo de 180 minutos, né? E a gente sai, eu ia falar com a vitória, mas a gente sai com esse empate, poderíamos ter saído com a vitória, mas acho que com segurança voltaremos para o Rio para buscar a classificação, assim como fizemos contra o adversário anterior na semana passada. Destaque do jogo para mim, Danilo. Ponto positivo, o gol do Matheus Martins. Espero que a gente recupere esse jogador de fato e a gente possa contar com ele para as próximas partidas com mais confiança e mais tranquilidade na hora de converter em gol. Júnior Santos chegando, acho uma excelente contratação. Eu venho aí de um gap, né, de um período sem postar vídeos longos por várias questões aqui do cotidiano. Não consegui comentar sobre os jogos contra o Boa Vista no sábado, nem sobre o jogo anterior pela Libertadores. Achei que naquele jogo pela Libertadores a gente correu riscos desnecessários ali. Jogou um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo péssimo, né? O time não buscou a vitória no segundo tempo, não buscou atacar, não buscou propor jogo, ficou recuado, correu riscos de tomar um gol e complicar a classificação para um time muito frágil, que era o time do Nacional de Potosí. No sábado, aquele jogo ali contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, um jogo ali totalmente fora do contexto, né? Um jogo onde os próprios atletas que deveriam demonstrar interesse em mostrar serviço, buscar gols para aumentar a autoestima, estiveram muito abaixo ali. Achei que o Arthur pequeno, Arthur Reborn, mostrou durante um certo período de jogo alguma vontade, mas também depois se colocou ali como se estivesse jogando um jogo qualquer e o time desempenhou o futebol muito abaixo. Então, para a próxima partida, voltando a falar de Libertadores, eu acho que a gente tem uma chance absurda de se classificar, o jogo está na nossa mão
e a trabalhar bastante, fazer um bom jogo contra o Boa Vista, tentar colocar no... Contra o Boa Vista não, perdão, contra o Bangu, na decisão da Taça Rio no sábado, buscar, por que não, o campeonato, já que a gente está nessa disputa, vamos jogar para vencer, e o ideal para mim nesse jogo é levantar a autoestima e a confiança de atletas que não vêm rendendo muito, buscar fazer gols, buscar ter um bom desempenho dentro de campo. Beleza, rapaziada? Esse foi o Botafogo Literário de hoje, desculpa aí pela ausência, dessa semana em vídeos longos. Fica aí a minha análise sobre esse jogo de hoje, um jogo que eu acho que a gente buscou um resultado muito bom para o decorrer da competição. E aí vocês veem aí, ó, a comemoração do Martin Anselmi, comemorando talvez mais o gol do Matheus Martins do que o próprio gol, né? Um atleta que ele vem insistindo ao longo desse início de temporada, depositando as esperanças nesse jogador, e ele vê o retorno hoje em gol, né? Então, é isso, rapaziada. Espero que no sábado o Botafogo busque recuperar outros atletas, assim como o Matheus Martins fez hoje, e sair como herói do jogo. Então, esse foi o Botafogo Literário de hoje. Sigam, compartilhem. Tem bastante gente vendo os vídeos nessa retomada do canal, mas pouca gente seguindo. Então, peço para vocês que já vêm acompanhando bastante o canal, compartilhem para mais amigos e grupos aí do Botafogo no WhatsApp. Beleza, rapaziada? Um abraço. Eu sou Daniel Góes, jornalista, e até mais. Valeu. Fui.